Tá, então, a gente retomando o julgamento, a gente vai para o item 149 da pauta, processo 10.283.007.652.2010-80, a recorrente é a empresa Panalpina LTDA, o relator é o conselheiro Lázaro, e a gente vai reproduzir alguns dos assuntos que já foram discutidos no processo anterior. Lázaro, você tem a palavra, você pode resumir, já que se tratam de muitos assuntos, muitas alegações idênticas, você pode resumir para a gente. O processo anterior, como eu tinha dito, ele foi julgado em uma outra DRJ, ele é constituído por um bloco de decisões sobre esse sujeito passivo, que foram todos julgados na DRJ Florianópolis, em que a decisão de piso entendeu que haveria, em parte do recurso, haveria concomitância com instância judicial, com ação judicial. Nesse processo aqui, que eu julguei, que constitui um segundo bloco, foram julgamentos originados da DRJ Rio de Janeiro. Os pontos são exatamente os mesmos do julgamento anterior. A diferença é que a DRJ Rio, ela não identificou a existência de concomitância. Então, não haveria necessidade de um tópico sobre isso. O processo anterior é mais complexo, teve que avançar em relação a essa questão, mas nesses julgamentos, nesse item 147, e nos que se seguem no seu bloco, essa matéria apenas foi retirada do voto e eu reproduzo o restante integralmente. Então, aplicando a decisão anterior, né? Então, o resultado, se ninguém mudou de opinião, o resultado vai ser acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso. É isso? Estão todos de acordo? Você identificou bem, porque a diferença no anterior era parcial provimento, que acatava a alegação de concomitância. Nesse não, esse é negar provimento. Esse é negar provimento, tá? Aí a conselheira suplente Sabrina Coutinho Barbosa atuou em substituição ao conselheiro Oswaldo, que declarou-se impedido. O resultado desse processo 149 da pauta vai se reproduzir nos repetitivos 150 a 187. Então, aí a gente vai agora para o item 221 da pauta, que é o 10.711.002909/2010-10, recorrente Panalpina LTDA, que também você vai falar aí para a gente as diferenças, né, Lázaro? Não tem, é a mesma coisa, só vou verificar aqui se esse 2010-10, por que ele não foi colocado em lote, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o acordo só para verificar, 2010... pelo que eu estou vendo aqui, vou confirmar, também foi processo da DRJ Rio, tá? É o 224 da pauta, presidente? 221. 221. Não, esse foi, vou colocar, um caso também da DRJ Florianópolis, sem alegação de concomitância. DRJ. Porque tem Fortaleza, Rio, essa Florianópolis. Não. Só Rio e Florianópolis. Então não tem Fortaleza, não, tá? Ali foi equívoco aqui. Então tá, esse processo foi julgado pela DRJ Florianópolis, mas foi um caso que também não houve alegação de concomitância. E os outros itens são iguais? Todos iguais, a mesma fundamentação, trata de multa de 5 mil reais, por não prestar informação. Então tá, esse também vai ser acordo aos membros por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Negar provimento.
A conselheira suplente Sabrina Coutinho Barbosa atuou em substituição ao conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que declarou-se impedido. O resultado desse processo vai se refletir nos repetitivos 222 a 226 da pauta. Então, agora, o 227 da pauta, Lázaro, o processo 11.128.728.346, 2013-89, também da Panalpina. O resultado é o mesmo? Esse parece que teve concomitância. Vamos abrir aqui. Se esse teve concomitância, então é provimento parcial, né? Mas deixa eu conferir aqui. Final 2013, 89. Vocês podem ir conferindo aí também, gente, no e-processo aí, os acordos da RJ, tá? Para ajudar o Lázaro aí. Olha, não é que tem um que é da DRJ Fortaleza mesmo? Talvez por isso que esse tenha sido separado do outro grupo, sabia? Ah, é? Então tem 3 RJs aí, né? Tem 3 DRJs mesmo. Então é bom dar uma olhada nesse outro aí, porque já que é outro DRJ, né? Não tem com questão de concomitância, não. É mais restrito ainda. Efetividade do prejuízo, alegação de não causou prejuízo ao fisco, questão de sujeição passiva por ser agente de navegação. Da questão da eficácia da norma do prazo, que a gente já viu que quando o prazo no período anterior a 1º de abril, valia aquela questão do prazo, tinha que ser prestado, a informação tinha que ser prestada antes da atracação, não tinha o prazo de 48 horas, mas tinha o prazo de ser antes da atracação. Somente esse. Esse é um recurso bem restrito. Então, esse também vai ser negar provimento por unanimidade de votos, é isso? Negar provimento. O resultado desse é negar provimento. Por unanimidade de votos também, né? Alguém discorda? Então, vai ficar o resultado desse processo 227 da pauta. Acordo dos membros colegiados, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. A conselheira suplente Sabrina Coutinho Barbosa atuou em substituição ao conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que declarou-se impedido. Esse resultado se reflete aos processos itens 228 a 236 da pauta. Então, agora o 237, Lázaro, 11.128, 721, 763, 2016, 43. Recorrente Panalpina. Esses agora são os que estão sozinhos. 2016, 43, né? Isso. São os que não têm repetitivo agora. Vamos lá, 2016, 43. Se o pessoal quiser também estiver entrando no processo, bom para ir acompanhando. Se quiser, eu posso também colocar as decisões, já estão aqui na pasta. Curso voluntário, acordo de impugnação. Razões recursais que tratam da questão do descumprimento de ação judicial, concomitância. Aqui já seria parcial. Esse é da RJ de São Paulo agora. Não, esse agora... Esse é da RJ de São Paulo, sim. Esse agora, ele usa a decisão da CTC para alegar a denúncia espontânea, mas não tem decisão transitada em julgado, a gente já viu.
Ele nem mesmo aqui nem afirma isso, e só diz que deveria ter sido aplicada a denúncia espontânea. A legitimidade da parte, a gente já analisou. A ausência de prejuízo à fiscalização, a ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, A gente já analisou? a ofensa aos princípios da instrução probatória e verdade material. Ali, ele, no outro processo, ele condensou essas 4 questões em um tópico só, né? Agora ele dividiu em 2 tópicos, só foi isso. Que mais? A ofensa ao princípio da legalidade é aquela questão de que a norma é inconstitucional, viola a Constituição. Denúncia espontânea. Um outro tópico também sobre denúncia espontânea. É isso. Você conferiu aí, está conferindo aí, Marcos, o recurso voluntário? Estava assim, eu passei ele ali, exatamente isso que você falou. Então, esse também é negar provimento. Então, esse é negar também provimento, acordo dos membros colegiados, por unanimidade de votos, negar provimento recurso. A conselheira suplente Sabrina atuou em substituição ao conselheiro Oswaldo, que declarou-se impedido. Esse foi o item 237 da pauta. Agora vamos ver o 238 da pauta, processo 11.128, 722, 246, 2016, 91, da empresa Planalpina, também recorrente. O 238, final 2016, 91. Isso. Vou abrir direto aqui o recurso voluntário. Você está abrindo aí, Marcos, o recurso voluntário, para a gente já passar logo. Foi DRJ São Paulo também. Você quer que eu abra o recurso voluntário ou... Você quer... tá. A gente acompanha o recurso voluntário para ver se tem alguma alegação diferente do que a gente já viu. Tá bom, tá bom. Eu vou também fazer o seguinte, eu vou salvar esse recurso voluntário, vou salvar na pasta para todo mundo poder olhar sem precisar nem acessar o processo. O e-processo, que às vezes fica lento. Deixa eu colocar logo aqui na pasta, que aí todo mundo vai fazendo a leitura junto. Está conseguindo acompanhar, Sabrina, ou está muito rápido? Tá? Pessoal, já está aí na pasta, tá? Acabei de anexar o recurso voluntário desse processo que a gente está analisando. Vocês já podem acompanhar aí. No início desse recurso voluntário, ele fala, você vê que são 8 tópicos. Então, bom, mas vocês já abriram o processo, né? O recurso voluntário. Então, ele começa com a ilegitimidade da parte, da ausência de litispendência entre ação coletiva. Então, aqui, Mara, o resultado já vai ser dar provimento parcial, hein? Tá, porque esse daqui tem tá. Ele alega que não tem litispendência, que não tem concomitância. Tá. Deixa eu pegar. Pede a nulidade da autuação por causa da ordem judicial, que a gente já viu que não tem decisão definitiva. Não é nulidade de acordo, hein? É nulidade da própria autuação. Eu percebi, Lázaro. Denúncia espontânea. Novamente, outro tópico sobre também denúncia espontânea.
ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ampla instrução e verdade material. Ele colocou os 4 princípios em um tópico só, dessa vez. Às vezes ele separa, às vezes ele coloca um tópico só. Ofensa ao princípio constitucional da legalidade, é uma discussão sobre constitucionalidade da matéria. Vedação ao bis in idem, a gente também já discutiu. Fernando, depois desse aqui a gente vai julgar os da GAC, tá? Acho ótimo para poder aproveitar a Sabrina. Aproveitar a Sabrina, tá? Nesse caso... a última questão foi isso, foi a alegação de bis in idem. Então, o 238 da pauta vai ser parcial provimento ao recurso voluntário, para acatar a alegação de não concomitância. Para declarar a inexistência de concomitância, exato. Isso. A conselheira suplente Sabrina atuou em substituição ao conselheiro Oswaldo. Então, agora o 239 da pauta, o 10.314.003571/2010-04, decorrente Panalpina. Também... Aí que eu vou colocar esse lá na pasta. Isso. O recurso voluntário agora. Uma coisa que o Thiago fazia e que eu também gosto de fazer quando a gente tem muito processo igual é fazer aquelas planilhas no Excel para dizer o que a matéria é igual ou não. Isso facilita tanto. Isso é ótimo. Uhum. Tem razão. Eu vou fazer isso em próximo. Eu deveria ter feito isso nesse, não fiz. A gente teria poupado esse trabalho de ficar analisando um a um, né? Mas esses processos aí dessa multa aduaneira, porque os contribuintes, o contribuinte da mesma empresa, ele faz diversos recursos voluntários diferentes. E aí você fica que nem um maluco tentando identificar o que é igual, o que não é, vai compilando. Às vezes. Ou então coloca a mesma coisa, mas com outros textos, outras palavras, aí você fica assim, não, isso tá igual, tá diferente, né? Tem processo que é mais fácil você analisar um separado, né? Uhum. Pessoal, já está na pasta, hein? O recurso voluntário desse processo agora. Foi DRJ São Paulo. Preclusão. Tá. É aquele artigo do Instituto Tribunal Federal de Recursos, o súmula 192. Vamos ver. E Lázaro, você ainda teve uma outra dificuldade, sabe? Eu estava olhando recurso por recurso e eu já vi aqui 3 escritórios distintos. Sim. Então tem isso também, né? Apesar de que as matérias e os questionamentos, esses escritórios já sabem mais ou menos, né? Mas cada um adota uma linha diferente, verdade. Eu digo isso quanto à dificuldade, porque um inclui no único tópico razoabilidade, proporcionalidade, porque separa, porque um fala quanto à constitucionalidade, outro não, ou seja, esses mínimos detalhes têm a ver também por patronos distintos, né? Só tinha essa observação para fazer, então, de fato, é bem trabalhoso. E tem advogado que coloca título, que facilita muito quando tem título. Esses aqui todos colocaram, pelo menos, para separar o processo, né? Porque você sabe, você vai por título fazendo a contestação, né? Agora, o problema é quando ele coloca num texto só, tudo misturado. Bom, até a página 11, se vocês estão acompanhando, foi a alegação de prescrição intercorrente, né? Que ele está alegando a demora no tempo de julgamento, a gente tem súmula quanto a isso.
Depois, a ofensa aos princípios da reserva legal e da taxatividade. Eu não sei por que esse arquivo parece estar pesado, está demorando para passar. A ofensa precisa da reserva legal e da taxatividade. Se acessar na pasta T, está muito demorado. Eu preferi entrar no processo. Denúncia espontânea. Denúncia espontânea. Os outros tópicos todos foram iguais, já passei. Proporcionalidade. Esse primeiro que eu fiquei em dúvida, você falou sobre ele hoje aqui? Não. Não. É objeto de um terceiro grupo, realmente. Essa matéria aí é corrente. Tranquilo. Ele demora, são 300, ele pega aquele artigo da lei, são 360 dias para julgar, se demorou mais de 8 anos e alega prescrição intercorrente. Então, esse também vai ser acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Negar provimento ao recurso. Negar isso, não teve concomitância aqui, não. A conselheira suplente Sabrina Coutinho Barbosa votou em substituição ao conselheiro Oswaldo, que declarou-se impedido. Aí o 240 da pauta é o 11.128, 723, 989, 2016, 89, também da Panalpina. Deixa eu fechar esses aqui. Tanto que por isso que eles não foram colocados todos em um lote, né? Foi gerando um monte de processo desvinculado. Mas todos eles são paradigmas. Todos eles têm uns processos. Ah, não, esses não, esses aqui últimos não. 2016, 89. Então não precisa salvar na página, vocês vão olhar pelo processo, né? A pasta está muito. Ela está lenta. Estou abrindo recurso voluntário, vamos ver. Também estou abrindo recurso aqui. Tá olhando aí, Marcos, também? Pronto, todo mundo posso? Pode, estou abrindo o recurso aqui. Pode falar. Bom, alegação de legitimidade da parte. Esse é outro escritório. Nulidade da autuação, porque descumpriu a ordem judicial, já viu que não tem decisão transitada e julgada. E, na verdade, essa nulidade é aquela questão que a gente já viu no artigo 62, né, que a Fernanda até falou que teria feito bem mais simples, bem mais rapidinho, né? Ele disse que não poderia nem ter lavrado a autuação. A ilegitimidade da parte, nulidade... Exclusão da denúncia espontânea, é o item 3.3, denúncia espontânea. Tá. Ausência de litispendência entre ação coletiva. Então esse daqui tem litispendência. Então seria também parcial provimento. 3.4, litispendência. 3.5, razoabilidade, proporcionalidade, verdade material. 3.6, ofensa ao princípio constitucional da legalidade. E acabou. Então, esse vai dar parcial provimento para acatar, por unanimidade de votos, e dar parcial provimento, recurso para acatar as alegações de não concomitância. A conselheira suplente Sabrina, estou em substituição ao conselheiro Oswaldo, que declarou-se impedido. Deixa eu copiar aqui para lá. Aí, agora, o próximo é o processo 241. 241 da pauta, processo... 2013 e 11. Isso, 10.711, 730, 295, 2013 e 11, recorrente Panalpina.
Primeiro tópico, aqui tem uma preliminar, né? Esse também tem um caso diferente. O final, o resultado parece que vai ser igual, viu, Mara? Mas tem uma preliminar aqui que diz que o auto de infração tem que ser lavrado em 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Não são 5 anos, não, são 5 dias. E que nega o provimento. Esse é outro escritório. Aí depois vem ilegitimidade passiva. Nesse caso aí, então, vai ter que botar preliminar, né? Tem que acrescentar uma preliminar. Você fala o quê? No acórdão? Na ata ali, preliminarmente. Na redação que a Mara vai dar para o acórdão? Não, a gente não põe isso aqui no resultado, não. Ele que põe os outros dele lá, que isso também vai ser negado de provimento. Não, tudo bem, mas é porque lá na turma, a gente, quando faz o resultado, bota análise preliminar. A gente não coloca aqui, não. A gente... registra preliminar. O Luiz Eduardo, o doutor Luiz Eduardo, até falou que é para resumir mais ainda, que a gente está escrevendo muita coisa. Tá bom. Não, mas lá ainda tem a determinação, porque a gente lá na coluna da planilha tem 4 itens. Conhecimento, preliminar, diligência ou não, aí tudo bem, isso aí se não tiver nem se fala, também se não tiver alegação de preliminar a gente não fala nada, e por fim o mérito, né? Bom, mas você pensar, isso tudo é questão de ementa, né? Não, mas da decisão também. Tem vamos lá, galera, vamos seguir aqui. Vamos lá. Espontânea, depois o próximo, depois da legitimidade, a denúncia espontânea. E o que mais? Alegação que a multa foi revogada. Ele fala da IN 1473. Isso a gente não tinha olhado ainda, não. Não. Acho que isso não está no voto. Não, mas a IN está revogando a penalidade? Ele está falando que a IN 1473 foi revogada a aplicação da multa. Nossa senhora, está falando que artigo 106 do CTN permite que a lei tributária retroaja em benefício do contribuinte. Instrução normativa não pode alterar a lei, né? Pois é. Não, e ele está alegando que não existe mais a penalidade, que a IN revogou a penalidade. A IN Isso é a retroatividade benigna. Da IN, né? Inexistência de danos da aplicação de princípio. Então, aqui a diferença aqui seria esse caso aqui de alterações trazidas pela IN 1473. Alguém aqui acha que a IN revogou a penalidade? Então negado provimento nisso também. E aí você coloca lá no seu voto, Lázaro, isso. Você escreve só um parágrafo sobre isso. Depois vem inexistência de dano e aplicação de princípios. Isso daí também é súmula CARF, né? Esse é súmula CARF? Princípio constitucional. Não. Sim, eu estou falando dessa revogação aqui. Então, Ele revogou, na verdade, que é revogado, você pode falar, é a regulamentação, né? Mas ela não pode revogar o que está em lei, né? Seria a mesma coisa no sentido contrário, né? Imaginar a instrução normativa criando penalidade. Então, essa também é negar provimento, né? Essa é negar provimento. Então, Falta o último, né?
Esse é o 241 da pauta, ficou a cota dos membros do colegiado por unanimidade de voto, negar provimento do recurso. A conselheira suplente, autor de substituição, conselho Oswaldo. E agora o 242 da pauta, não, ainda tem mais dois. O 242 da pauta, o 10.314, 005235 2009-54, também da Panalpina. Vocês estão abrindo aí o recurso voluntário? Abre o 242 que eu vou abrir o 243 aqui para adiantar, porque já são 11 horas. DRJ Florianópolis. Esse primeiro tópico, né? Preclusão na Constituição. É prescrição intercorrente. Que a gente já viu, acho que é o mesmo escritório de antes. Fala do prazo do artigo 24 da Lei 11.457, prazo de 360 dias. Fala que o auto de infração foi lavrado em 2009 e a decisão da DRJ foi em 2017. Então, haveria prescrição, então, o caso de prescrição intercorrente, que ele alega em súmula. Ofensa aos princípios da reserva legal e taxatividade. Cumprimento, mesmo que a destempo. Denúncia espontânea. Acabou. E acabou. Esse vai negar provimento. Esse negar provimento também. Agora, eu estou vendo esse outro aqui, agora esse último, é outro escritório. Adotaram a estratégia de contratar vários. Dividiram por vários escritórios. Então, 242 da pauta ficou acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento do recurso. Isso. A conselheira Sabrina, autor de substituição, a conselheira Oswaldo, que declarou-se impedido. Então, agora o último da pauta, eu não acabei de ver ele aqui, não, deixa eu ver aqui. Mas você já começou a abrir o recurso voluntário? Já abri aqui, deixa eu ver. Ilegitimidade da parte é o primeiro tópico. Mas você tem uma litispendência aqui, tá? Esse tem? Tem. 3.3. Ação coletiva. Então, seria parcial provimento. Parcial provimento. Denúncia espontânea, 3.5. Ofensa ao princípio da legalidade, vedação do bis idem. Só. Então, tá. Então, esse, então, é parcial provimento. Então, deixa eu copiar aqui em cima. Então, acorda os membros colegiados, no item 243 da pauta, acorda os membros colegiados por unanimidade de votos, sem dar parcial provimento ao recurso, para acatar a alegação de não concomitância. A conselheira suplente Sabrina, ator de substituição ao conselheiro Oswaldo, que declarou-se impedido. Então, a gente Desculpas por não ter feito a tabelinha lá com cada processo. A gente teve que olhar recurso voluntário por recurso voluntário. Então, gente, agora a gente terminou esse processo da Panalpina, a gente vai lá para baixo na pauta, vamos pular os da aliança, e a gente vai lá para o 369 da pauta, que é o GAC Logística do Brasil. Porque a Sabrina, o Oswaldo também está impedido nesse processo, e a Sabrina vai atuar em substituição. Presidente, Oi. Questão, eu estou vendo aqui, eu não sei se está errado, esse da aliança saiu da pauta? Eu tô vendo não, é porque a gente pulou. Saiu da pauta porque são vários da aliança. Só um grupo que saiu.
Ah, só um grupo, tá bom. Um grupo, tá? Então, são vários. É porque só um grupo que tinha um processo que estava acima de 1 milhão. Aí a gente teve que tirar o grupo, tá? Lembrei. Ok, lembrei. Então, a gente vai agora para o 369 da pauta, processo 11.128.000.139/2010-13, recorrente GAC Logística do Brasil, LTDA, relatoria da conselheira Fernanda Vieira Cotizias. Fernanda, pode pôr na pasta aí, pode começar a leitura do relatório e voto. São 3 processos paradigmas da GAC, que é o item 369, 380 e o 408 da pauta. O 369 e o 408 são exatamente iguais. E a única diferença é que o 380 tem um argumento a mais. Então, a minha sugestão é que a gente julgue pelo 380 e eu só aponto a diferença para vocês, ainda que, pelo meu voto, isso não vai alterar o resultado vai ser o mesmo para todos, a menos que vocês não concordem. Tá? A Mara está fechada o seu microfone. Eu botei na pasta já o 380. Então tá, vamos para a leitura do 380. O caso é exatamente idêntico ao que o Lázaro acabou de trazer. É a multa de R$5.000 por não prestação da informação no momento correto. A única diferença aqui é que aqui a AGAC, ela não é transportador. Ela é um NVOCC, né, que atua como desconsolidador de carga. E, então, enfim, ela também é abrangida pela multa, mas na qualidade em outra qualidade. Ainda que, enfim, ela emite conhecimento de embarque. A empresa apresentou manifestação de inconformidade, falando da irretroatividade da Instrução Normativa 800 de 2007, mesma coisa que o Lázaro já tinha trazido, ela foca no artigo 50, de que tinha suspensão do prazo de 48 horas, mas existe a questão do parágrafo 1º que ela se omite. Traz a questão de denúncia espontânea, fala da ausência de responsabilidade em função da natureza e das obrigações dela, que não é o armador, e pede, então, o afastamento da multa. Uma questão diferente do que tinha no do Lázaro é que ela pede para mudar, porque ela fala que, como ela é, digamos, um réu primário, ela pede para que a multa de 5.000 seja substituída pela multa de R$200, que está em outro artigo do decreto 3766. Aí esse tópico a gente vai entrar depois. A DRJ, por unanimidade, negou provimento, e ela, então, apresenta recurso voluntário, enfatizando: 1, ter ocorrido prescrição intercorrente; 2, a impossibilidade de imposição de penalidade por atraso de entrega em função do prazo da Instrução Normativa 800 de 2007 está suspenso à época dos fatos; ter ocorrido denúncia espontânea nos termos do artigo 102, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3766; existir ação coletiva em curso com tutela antecipada vigente que obsta a autoridade aduaneira de aplicar penalidades pelo atraso na prestação de informação de agentes de carga associados, e requer, alternativamente, caso não provimento do recurso pelas razões citadas, que a multa aplicada seja reduzida para o valor de R$200, nos termos do artigo 729.2 do Decreto 6759, que é de 2009, que é o regulamento aduaneiro vigente na época. O processo foi encaminhado ao CARF, sendo distribuído para análise e voto. O relatório. Vou resumir porque a maior parte desses assuntos já foram tratados. Então, prescrição intercorrente não se aplica em função da súmula CARF 11. E aí, na parte do mérito, eu faço análise aí dos artigos que tinham sido colocados. E faço uma série de análises aqui, que a primeira, que eu acho que o único tópico que vale ler, que é diferente do Lázaro, é esse primeiro, que é a natureza jurídica do NVOCC e a sua responsabilidade. Antes de adentrar na discussão de mérito, faço necessário tecer alguns esclarecimentos sobre a natureza jurídica do NVOCC e do agente de cargas associado, bem como das normas a que estão obrigados.
Por NVOCC, entende-se operador de transporte não armador, que nada mais é do que a empresa que opera no transporte de carga internacional por meio de um navio de terceiro. Ou seja, é uma espécie de transportador armador sem navio, que opera por meio da compra de espaços em navios de outros armadores propriamente ditos. Sua atividade é eminentemente focada em pequenos e médios clientes que não possuem volume para ocupar contêineres inteiros e se utilizam do NVOCC para consolidar a carga de diferentes donos nos espaços que subloca e levá-las até o seu destino. A figura do NVOCC surgiu como um nicho de atuação que favorece armadores tradicionais, visto que para estes é mais cômodo e ágil trabalhar com a carga já containerizada. Assim, quando o armador tradicional foca a sua atividade em clientes maiores que possuem volumes para contêineres inteiros, o NVOCC preenche a demanda dos pequenos e médios importadores, emitindo para tanto conhecimento de embarque e consolidando ou desconsolidando a carga. Nesse sistema, as cargas transportadas por meio de NVOCC contarão com 2 conhecimentos de carga, um classificado como Master e outro como House, ou filhote. O transportador efetivo, residente ou domiciliado no exterior, emitirá o conhecimento de carga genérico, ou Master, no qual constam como embarcador o NVOCC, consolidador no país de origem, e como consignatário o agente de cargas, residente ou domiciliado no Brasil. Após a chegada da carga no porto de destino, o agente de cargas residente ou domiciliado no Brasil procederá à desconsolidação para fim de tornar disponível o conhecimento de carga específico, House, e nele constam como transportador o agente desconsolidador, como embarcador o exportador da mercadoria, residente domiciliado no exterior, e como consignatário o importador. Para facilitar a visualização, basta analisar os conhecimentos Master e House trazidos aos autos nas folhas 27 e 29, respectivamente. Aqui, todas essas questões estão explicitadas, né? Obviamente, só recortei a parte que fala das partes, né? Todas as outras informações, por eu entender que são confidenciais, eu omiti. Todos esses conceitos restam disciplinados no artigo 2º da Instrução Normativa 800/2007. Vejamos. E aí, aqui, só destacando para o inciso... o inciso 6º está errado aqui. O transportador classifica-se em... E aí, ele traz várias possibilidades do que seria transportador para fins da IN. E, por último, no inciso, no item E, ele fala agente de carga quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional. Justamente porque ele emite conhecimento de carga. Conforme se verifica pelo artigo 2º da Instrução Normativa, acima transcrito, a recorrente, por ser agente de carga desconsolidador nacional, é responsável pela emissão de conhecimento House e é considerada como sendo transportador para fins normativos. Diferentemente do que é alegado no recurso voluntário, não se trata de uma equiparação forçada entre o agente de cargas e o transportador armador, uma vez que, para os importadores que recorrem aos agentes consolidadores e desconsolidadores de carga, como é a recorrente, estes atuam como um armador virtual, sendo essa expressão bastante comum na doutrina para descrever as atividades do NVOCC e suas responsabilidades. Ademais, deve-se reconhecer que, no direito aduaneiro, é comum e necessário que as obrigações principais e acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam dentro da jurisdição da autoridade aduaneira, sob pena de tornar inócua a autuação e impedir que o controle aduaneiro seja realizado de forma eficiente e efetiva. Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou ao consolidador de carga localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das cargas desconsolidadas após a chegada do navio no Brasil, sendo a recorrente representante do NVOCC estrangeiro e, como tal, a responsável pela desconsolidação da carga e realização dos procedimentos documentais e logísticos de entrega da mesma aos importadores. Não seria razoável ou lógico transferir a responsabilidade sobre a prestação de informação ao controle aduaneiro a pessoa jurídica diversa. Assim, entendo que os argumentos da recorrente quanto à natureza jurídica do NVOCC e agente desconsolidador de carga, bem como suas responsabilidades perante as normas aduaneiras, não merecem prosperar. Então, aqui, enfim, não sei se alguém discorda, se alguém quer fazer algum comentário, mas eu só achei interessante colocar isso, porque isso é diferente do que está no do Lázaro, e boa parte das argumentações tratam da não imposição de penalidade diante da função que a empresa exerce na cadeia. Com relação ao prazo de prestação de informação, ela defende a impossibilidade de utilização do artigo
22 da Instituição Normativa 800 de 2007, em função da suspensão que trata o artigo 50 da mesma norma legal, e aí tem a questão do parágrafo único, que fala que deve ser prestada antes da embarcação chegar no primeiro porto. E aí aqui, a prestação de informação foi feita dias depois. Então, ainda que os 48 horas não se apliquem, se aplica a necessidade de ser declarado antes da chegada, e isso não aconteceu. Portanto, eu entendo que o prazo foi colocado de forma correta. O segundo argumento, isso que é o diferente desse ponto para os outros casos, é que em sua defesa, isso está na folha 9, tá? Em sua defesa, a recorrente alega ainda que não se trataria do caso de prestação de informação a destempo, uma vez que as informações sobre a carga teriam sido prestadas antes da chegada da embarcação por meio do master, e que as informações prestadas após a chegada seriam meras retificações, realizadas por meio do house. E aí eu destaco a parte da defesa em que ela fala isso. Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isso porque a recorrente centraliza sua argumentação no caput do artigo 50, essa parte já foi. Assim como sendo fácil incontroverso nos autos, resta comprovado que foi feito pós-embarcação. Não obstante, a argumentação de que o house seria mera retificação das informações prestadas no master também não pode prosperar. A retificação é atividade que somente pode ser realizada pelo responsável pela prestação de informação original, nos prazos e situações permitidas por lei e pela autoridade. Assim sendo o master documento emitido pelo armador, dentro das regras e contexto de sua atividade, impossível que o mesmo seja retificado por outra pessoa jurídica de natureza distinta. Ainda que o conteúdo de ambos os documentos deva ser idêntico, uma vez que descrevem a mercadoria transportada e eventuais diferenças podem implicar na necessidade de apuração de fatos e potenciais infrações, tratam-se de documentos distintos e que amparam situações distintas. E aí, como eu tinha falado anteriormente, né, a questão de que o house vai amparar a importação, enquanto o master vai amparar o trânsito da mercadoria até o porto de destino, né? Motivo pelo qual os sujeitos envolvidos são regulamentados por normas específicas com prazos e condições diferenciadas. Então, entendo que não é uma retificação, porque são documentos diferentes, né? Não se retifica uma mesma informação por documentos diversos, e que esses documentos têm funções diferentes. Então, não é retificação, são obrigações distintas. Denúncia espontânea, que é a mesma coisa da questão do Lázaro. Eu entendi, enfim, eu apliquei a questão da súmula do CARF, súmula 49, a existência de entendimento pacificado no STJ de que atraso de entrega de declaração não cabe denúncia espontânea, e, por fim, com relação à questão levantada da ação coletiva, eu entendo que não existe concomitância, como o Lázaro colocou, e, especificamente, existe mais um ponto aqui que é um pouco diferente, que a recorrente, ela utiliza a ação coletiva para dizer que ela tem uma tutela antecipada que determinaria a União Federal de se abster de aplicar a penalidade de multa, advertência, suspensão e cancelamento da habilitação, tal. Só que se a gente analisa a tutela antecipada em si, a decisão judicial, ele não fala em abstenha de exigir penalidade. Ele fala se abstenha de exigir e não de aplicar. Então, assim, verifica que essa decisão judicial não proibiu a União de aplicar as penalidades em questão, mas tão somente de exigi-las, né? Ou seja, no final, se for aplicado no final do processo administrativo, ela não poderia cobrar. O termo utilizado implica indiferença significativa ao que é requerido pela recorrente, vez que permite a realização do lançamento, ainda que possa restringir, postergar, após o fim do processo administrativo, a eventual cobrança da multa. E aí eu falo a questão da ação coletiva. E, por fim, cabe destacar que existe uma discussão pendente nos autos do processo judicial sobre quais associadas da CTC poderiam se beneficiar da decisão, tendo em vista o momento da filiação, a associação e da localização da empresa em razão da competência da Justiça Federal de São Paulo. Aqui, a empresa está localizada em São Paulo, mas a questão do momento da associação, isso a gente não tem acesso. Assim, diante da não definição das associadas beneficiadas e inexistindo comprovação sobre a associação da recorrente à CTC e o momento em que isso ocorreu, entendo que o argumento também não pode ser acatado. Então, aqui eu entendo que não tem denúncia espontânea por nenhuma das questões.
E, por último, o que é diferente, né, da impossibilidade de redução de multa. A recorrente defende, ao final, que a multa aplicada seja reduzida de R$5.000 para 200 por ser infratura primária, com base no artigo 729.2 do decreto 6759 de 2009, que era o regulamento aduaneiro vigente à época dos fatos. Entendo que isso não seria possível, porque, conforme se verifica do texto do dispositivo em comento, não se trata de valor alternativo a ser aplicado em razão de recorrência ou intenção. Ademais, entendo que o referido artigo sequer seja destinado ao tipo de infração hora debatida. Conforme se verifica no caput e no inciso 1º, o foco do dispositivo está em empresas de transporte internacional que operem em linha regular, e não em agentes de cargas ou NVOCC, e em informações relativas a tripulantes e passageiros, e não a mercadoria transportada. Por outro lado, a penalidade prevista no artigo 107, a linha E, do Decreto-Lei 3766, é taxativa e aborda tanto a situação fática dos autos quanto a figura do agente de carga, o que reforça sua aplicação ao caso em tela. E aí eu colaciono ali o artigo, e, portanto, assim, resta demonstrado que a decisão de piso foi correta ao caso vertente, motivo pelo qual eu entendo que a mesma deve ser mantida. Nesses termos, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, totalmente. Reconhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar por provimento. Alguém quer fazer alguma observação? Não? Então, vamos para a votação. Lázaro? Com a relatora. Carlos? A relatora. João? Marcos? Acompanho a relatora. Sabrina? Acompanho. Leonardo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros colegiados, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. A conselheira suplente Sabrina atuou em substituição ao conselheiro Oswaldo, que declarou-se impedido. Esse foi o processo 369 da pauta. O 368 da pauta, final 2018-14... Desculpa, eu errei aqui. Esse foi o 380 da pauta. O processo 11.208.005.949.2010.66. É que a gente votou agora. Aí, vamos voltar para o 369 da pauta, porque a Fernanda falou que o 380 da pauta era mais completo. Então, o 369, você também está dando o mesmo resultado. Sim, porque ele é idêntico, a única coisa é que não tem aquela argumentação de que seria uma retificação de informação. Mas que, enfim, eu não acatei porque eu acho que não foi retificação, vocês concordaram. Então, é exatamente igual. No final das contas, o resultado seria o mesmo. Então, continua negando provimento, né? Todos concordam? Então, ficou assim, o 369 da pauta, processo 11.128.00.139.2010.13, da recorrente GAC Logística do Brasil. O resultado foi acordo dos meus colegiados, por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. A conselheira suplente Sabrina atuou em substituição ao conselheiro Oswaldo, que declarou-se impedido. Esse resultado refletiu-se nos processos 370 a 379 da pauta. O 380 da pauta, o processo 11.128.005.949.2010.66, também da recorrente GAC Logística do Brasil, LTDA, teve o mesmo resultado. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. A conselheira suplente atuou em substituição ao conselheiro Oswaldo, que declarou-se impedido. O resultado desse processo refletiu-se nos itens 381 a 402 da pauta. Aí depois tem um outro lá no final, né, Fernanda? 408, o item 408. 408 que também é o mesmo resultado. Mesmo resultado, ele é idêntico ao 369. Eles não ficaram juntos, porque eu acho que esse daqui que estava não identificado também na pauta. Ah, entendi. Aí não deu para juntar. Mas aqui, então ficou 408, processo 11.128.005.878.2010.00, recorrente GAC Logística do Brasil, LTDA, deu acordo aos meus colegiados, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. A conselheira suplente Sabrina atuou em substituição ao conselheiro Oswaldo, que declarou-se impedido. Esse resultado vai se refletir nos processos 409 a 415 da pauta. Então,
encerrando esses processos, a gente volta lá para o começo da pauta, agora a gente vai votar os processos da aliança. Deixa eu ver aqui, Então, acho que a Sabrina está liberada? Não. Isso, peraí. Então, a gente vai para o 244 da pauta, Aliança, Navegação e Logística. Aí, a Sabrina está dispensada, obrigado pela participação, Sabrina, e o Oswaldo pode retornar à sala. Cara, eu acho que